Hoje a nossa aula é de religião, portanto, crianças, peguem suas Bíblias, peguem também suas revistas. Vamos abrir lá na página 28. A nossa investigação é de número 10. O tema da nossa investigação é: e a igreja foi se espalhando. Como referência bíblica para o nosso melhor entendimento desse estudo, nós temos o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Temos o livro de Atos, capítulo 10, versículos de 24 a 48. E como objetivos, nós queremos saber como a igreja começou a se espalhar. E ainda, ao final de tudo, nós queremos testemunhar de Cristo às outras pessoas. E agora eu vou pedir que vocês escrevam lá no espaço Mistério da revista de vocês, na página 28, a seguinte pergunta: como pessoas que não conhecem a Jesus podem conhecê-lo e fazer parte da sua igreja? Em qual livro podemos descobrir isso? Pois bem, crianças, esta é a pergunta do mistério que nós vamos estudar e descobrir a partir de agora. Nós sabemos que o Evangelho foi espalhado por todo o mundo, mas o que temos que tentar descobrir é como pessoas que não conheciam a Jesus vieram a conhecê-lo e a fazer parte da igreja. E para isso, crianças, nós vamos fazer a leitura lá em livro de Atos, capítulo 10, versículos de 1 a 8 e versículos de 21 a 29. Como esse texto é um tanto extenso para o nosso tempo, vocês peçam que o adulto que esteja acompanhando vocês faça essa leitura para vocês entenderem melhor. E então, a partir desse texto, nós temos alguns questionamentos. Como se chamava o homem que não era judeu, que não conhecia Jesus como Salvador? Cornélio, não é mesmo, crianças? O que a Bíblia diz a respeito desse homem? Olhem só, a Bíblia diz que ele era piedoso, bom e temente a Deus. O que o anjo disse a Cornélio e o que Cornélio fez? O anjo disse: envia mensageiros para buscar um homem chamado Pedro. E Cornélio obedeceu, não foi mesmo? O que Pedro fez ao se encontrar com os mensageiros? Pedro os hospedou e no dia seguinte foi com eles. Quem estava esperando a chegada de Pedro? Cornélio e sua família, seus parentes e amigos mais próximos. Pedro sabia o que deveria fazer na casa de Cornélio, crianças? Não, claro que ele não sabia. Mas mesmo sem estar entendendo bem, foi sem vacilar. Olha, crianças, Cornélio, ele não era judeu e também não conhecia Jesus. Para que ele pudesse conhecer Jesus, Deus enviou Pedro à casa dele. Por isso, a história de Cornélio nos ajudará a responder o nosso mistério. E para isso, nós vamos agora para a primeira pista. De discípulos de Jesus para as pessoas do mundo. O que vocês acham que os discípulos tinham para dar e dividir com as pessoas que estavam fora da igreja de Jesus? Olha só, a gente vai ler lá em Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, que diz assim: e Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra a justiça. Crianças, diante desse texto, quais pessoas Pedro disse que Deus aceita? Pessoas de todas as nações, não é mesmo? E agora nós vamos ler lá no versículo 36, que diz assim:
e a palavra que enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus. Este é o Senhor de todos. E o que Pedro disse que Deus o mandou fazer, crianças? Essa palavra que nós lemos agora. Pedro entendeu o que Deus queria que fizesse, pregar e testemunhar sobre Jesus. E assim, criança, o que vocês acham que os discípulos têm para dar e dividir com as pessoas que ainda estão fora da igreja de Jesus? Pois bem, se vocês pensaram que os discípulos de Jesus têm um grande presente para dividir com as pessoas e esse presente é o próprio Jesus, vocês pensaram bem certinho, porque esse presente é Jesus. Olha que maravilha! E agora nós vamos lá para a pista 2. De Deus para os discípulos de Jesus. E para isso, nós vamos precisar ler lá em Atos, capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ainda, Atos capítulo 4 e versículo 33, que diz assim: E os apóstolos davam com grande esforço testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Crianças, e depois desse texto, que vocês acham que Deus dá àqueles que testemunham sobre Ele? Enquanto os discípulos testemunham, Deus lhes dá o presente da sua graça e do poder do Espírito Santo. Entenderam? Enquanto nós testemunhamos que nós somos os discípulos de Jesus hoje, enquanto nós testemunhamos, Deus nos dá o presente da sua graça e do poder do seu Espírito Santo. Não é maravilhoso isso, crianças? Receber isso da parte do nosso Senhor? Pois bem, agora nós vamos para a terceira pista. De Deus para as pessoas que ouvirem e crerem. Que vocês acham que Deus dá àqueles que ouvem e creem? Então, nós vamos ler lá em Atos, capítulo 10 e versículo 44, que diz assim: E falando Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Crianças, e o que é que a Bíblia diz que aconteceu enquanto Pedro pregava, abençoado pela graça e pelo poder do Espírito? Isso mesmo, crianças, o Espírito foi derramado sobre as pessoas que ouviam. E ainda lá no versículo 45 diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Crianças, por que os judeus ficaram admirados? Isso mesmo, crianças, porque o Espírito Santo havia sido derramado entre os que não eram judeus. E ainda lá no versículo 48 diz assim: E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Que Pedro ordenou que fosse feito às pessoas que creram e receberam o Espírito Santo, hein, crianças? Isso mesmo, que fossem batizados. E assim, crianças, diante disso, o que Deus dá àqueles que ouvem e creem? Isso mesmo, meus amores, Deus dá o presente da companhia do Espírito Santo a todos os que creem em Jesus. Eles nunca mais estarão sozinhos e contarão sempre com a proteção, orientação e poder do Espírito Santo. Olha só que promessa linda que Deus dá para nós. E agora, meus amores,
Eu tenho certeza que depois de tudo isso que nós ouvimos aqui, né? Nós já estamos prontos, vocês já estão prontos para responder ao mistério. E qual é o nosso mistério? Como pessoas que não conhecem a Jesus podem conhecê-lo e fazer parte da igreja, da sua igreja. Olhem só, sabe quando? Quando as pessoas creem e aceitam Jesus como Salvador e Senhor, quando elas recebem o Espírito Santo e passam a pertencer à igreja de Jesus. Sabem, crianças, o que ouvimos sobre Cornélio faz parte da história da igreja de Jesus. E como nós vimos, essa história está no livro de Atos. Então, nós podemos responder a outra pergunta do mistério. Em qual livro podemos descobrir isso? Vocês já sabem, não é? No livro de Atos. Olhem só, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. É importante lembrar que a história desse livro continua porque os discípulos de Jesus devem continuar testemunhando sobre ele. Deus continua a ajudá-los a falar e dá o Espírito Santo àqueles que creem. Foi o que aconteceu com Cornélio e sua família, que ouviram porque Pedro obedeceu e testemunhou sobre a vida, morte e a ressurreição de Jesus. E hoje nós temos perguntas para nós mesmos. Quem são as testemunhas de Jesus aqui na nossa cidade? Somos nós, crianças, os cristãos que moramos aqui. Que Deus quer que essas testemunhas façam em relação às pessoas que ainda não são da igreja de Jesus? Olha só o que Deus quer. Ele quer que nós, os discípulos de Jesus, aqui em São Luís, né, nós falemos de Jesus às pessoas. Quem vai ajudar os discípulos de Jesus a falar sobre ele? Deus, ele vai nos ajudar. O que Deus vai fazer com aqueles que crerem, crianças? Deus vai lhes dar o Espírito Santo, né? Nunca mais vão ficar sozinhos, vão estar sob a proteção, né, do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha que nós aprendemos hoje, não é mesmo, crianças? E aí, para a resposta do mistério, vocês coloquem assim: as pessoas podem conhecer a Jesus e fazer parte de sua igreja se nós, seus discípulos, falarmos sobre ele. E isso está escrito no livro de Atos. E aí vocês coloquem isso lá no espaço Eureka da revista de vocês, na página 29. É a resposta do mistério que nós acabamos de descobrir com a nossa investigação, certo? E agora vocês vão fazer as atividades que ainda restam. Ok, meus amores?